Boa noite, estamos iniciando a aula com 2 minutos. Eu parei a gravação antes, interrompi a gravação por questão técnica, e estamos retornando à nossa aula. São 18h22, já temos 3 alunos em sala. Então, nós temos o Davi de Araújo, o David de Araújo, o Iago, perdoe, e o Wagner. Estamos na guarda dos outros colegas. Professor, na faixa de uns 7h10 mais ou menos, eu tenho que ir buscar meu pai no hospital. Aí tem problema não? Combinado, sem problema. Assim, aí, no não se caso... preocupe. Temos hoje um trabalho, né? Nós temos os 2 trabalhos, né? Nós temos um trabalho hoje de estágio e temos um trabalho de fundamento de empreendedorismo. Não é isso, Davi? Ô, Iago? Iago? Estou aqui, professor. Ô, meu filho, hoje nós temos um Boa trabalho noite. de estágio, né? E temos um trabalho também de fundamento de empreendedorismo, não é isso, né? Professor, o meu grupo, a gente fez o trabalho de fundamentos de empreendedorismo, desenvolvemos slides, respondemos as perguntas. No trabalho que diz respeito ao estágio supervisionado, eu fiz somente com o Isaac, e a gente só se preocupou em dar um panorama daquela base que o senhor deu lá no Classroom. A gente só procurou analisar aquela base que o senhor deu lá no Classroom. E como o exemplo da gente, a gente falou muito sobre estocagem e falou muito sobre controle, a gente tentou olhar mais sobre o departamento de produção e o departamento comercial. Só que a impressão que a gente teve lá, professor, é que é uma coisa muito, 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 muito rústica, sabe? Não, ele não traz, propriamente dito, nenhum controle, sabe? É uma coisa mais bem informal mesmo, em que não é aplicado nenhum controle assim administrativo. O senhor quer que eu comente? Que a gente comente mais alguma? Para chegar mais algumas pessoas. Enberg, boa noite. Iago, está muito bom esse papo. Eu gostei desse papo. Enberg, boa noite. Tudo bem? Boa noite, professor. Estou voltando de viagem. Caso traga na internet é a área. Beleza? Tudo bem. Enberg. Boa noite, professor. Como é que vai essa garota, essa princesa, essa rainha do nosso sertão agrestino que domina toda essa região? Como é que está você? Eu estou bem, professor. E o senhor? Eu estou bem, graças a Deus, muito bem, aqui em casa, correndo do catavéio, para ninguém me pegar aí fora, mas em casa o tempo todo só saindo para o necessário. Nós estamos agora, Enberg, com um total de 6 alunos em sala. Vamos aguardar chegar mais algumas pessoas, ou são 5 minutos já passados do nosso horário, vamos aguardar mais um pouquinho? Vou avisar lá, professor. Você fez o trabalho com o Wagner, não foi? Foi. Então vamos começar com o seu trabalho com o Wagner, que Wagner está no carro, estão dirigindo para ele está em trânsito. Então vamos ver o trabalho de vocês logo. Daqui a pouco eu vejo o Iago. Vamos ver a sua dupla. Como foi a recepção, como foi a pesquisa, qual foi o contato, como é que vocês entenderam? Vamos lá, quais foram as surpresas? Alô? Eu peguei o diagnóstico que o senhor deu, mandou lá no Classroom, escrevi algumas perguntas no caderno e fui lá conversar diretamente com a pessoa. Pode continuar. Aí vou ler as perguntas e dizer o que a pessoa falou, tá certo? Mas eu te pergunto o seguinte, qual foi a sua impressão ao questionar o empresário, o empreendedor, com perguntas tão técnicas, ou muitas vezes pode até ser a pergunta não ter sido técnica, mas a pergunta tinha um conteúdo muito de controle, de administração. Você verificou, você ficou surpreso, se ele não conhecia? Como é que eu quero entender esse tipo de reação do empresário? Os termos técnicos, não, professor.
E eu realmente fiz a pergunta exatamente como estava lá no diagnóstico do senhor, já para eu ver isso. Quando eu via que ele não entendia, eu readaptava Sim. de uma forma que ele entendesse. No caso, ela, que foi ela que a empresa é do meu primo junto com a esposa dele. Aí foi ela que me respondeu. Ah, não foi o próprio cidadão, não, né? Por que ele não respondeu? Ele estava ocupado. E a empresa é dos dois. Os dois trabalham junto. Certo. Ok. E qual foi a expectativa? Como é que foi? Você viu isso? Como é que você conseguiu transmitir para Wagner todas essas emoções, todas essas novas impressões tão fortes que você sentiu? Eu conversei com o Wagner, professor, repassei para ele os questionários, falei que fui lá pesquisar, eu falei com o Wagner. Ele me ajudou bastante também nas escolhas. Certo. Como eu disse, eu readaptei porque empresa familiar é coisa pequena. E eu vi assim que eles não entendem muito os termos, mas pelo que eu perguntei a eles, adaptando, pelo menos a maioria das coisas tudo que eu anotei, eles disseram que faz, só que é tudo manual. Não é que nem empresa grande que é tudo em sistema, essas coisas, é tudo manual, mas eles têm o controle. Aí minha primeira pergunta foi assim: a empresa possui controles financeiros formais que demonstrem o valor de gasto realizado no mês? Aí a esposa do meu primo respondeu: sim. O empreendimento tem todo o seu gasto diário anotado para no final do mês saber sua movimentação mensal de gastos. A segunda pergunta foi: a empresa demonstra formular e praticar o preço de venda de maneira adequada? Que eu pensei até que não ia ser, mas eles responderam que sim. Eu perguntei se eles podiam me explicar a forma, e eles me explicaram a forma como eles fazem. Eu fui dando uma ajuda, né? Fui perguntando a forma que eles faziam e eles foram me dizendo se fazia dessa forma ou não. Aí eu botei, sim, o empreendedor formula o preço por ganho em porcentagem, levando em consideração os custos e despesa e o lucro que deseja obter. No caso, ele segue o estilo de markup, que é onde ele pega todos os custos deles, desde mão de obra e desde os custos em questão de compra de insumos, e vê a porcentagem que eles querem de lucro sobre o produto que ele fabrica, para assim saber quanto será vendido o produto. Pronto, você vai me fazer um relatório setorial dessa entrevista e vai encaminhar para o Google Sala de Aula, que eu vou colocar como atividade agora aqui para vocês. E vocês vão fazer e vai me mandar esse material para que possam trabalhar. Eu estou criando atividade agora para vocês, uma atividade que é enviar relatório, um momentinho, do diagnóstico, do diagnóstico empresarial. Portanto, isso aí, tá? Ou seja, encaminhar relatório. Espera aí que eu estou fazendo aqui para vocês. Só um segundo, por favor. Relatório setorial. Relatório setorial. Da primeira. Seu áudio está aberto, Wagner. Meu áudio está aberto. Contato com o empreendedor. Pronto, eu mandei aqui, estou mandando aqui para vocês criar atividade. Você já sabe que se direciona isso aí, já está lá com vocês lá, tá? Então, é por seção, né? Tipo, seção da área financeira, seção de produção. Não, setores. Seção não. Setores. Seção não. Você vai fazer assim, finanças,
vendas, produção, tá? Marketing, logística. Eu pedi para vocês verem tudo isso. Então, você vai setorizar todos os questionamentos que vocês fizeram, você vai colocar a resposta que ele deu e, no final, você vai me dar uma sua impressão e o que você acha que poderia melhorar nesta empresa. Então, eu quero esse relatório de vocês, de diagnóstico de vocês nesse sentido. Entendeu? Entendi. Eu fiz outra pergunta. Pois não, vai, né? Peraí, vai. O senhor percebeu, Anne, a empresa, apesar de ser uma empresa bem estruturada, mas é uma empresa familiar, então boa parte desses departamentos que uma empresa maior tem, ela é tudo concentrado no dono e da dona, entendeu? Com certeza, com certeza. Então essas departamentalização, elas não tem. Então o senhor quer um resumo do âmbito geral, né? Desculpe, ela tem sim. Ela tem, e é o natural que o microempreendedor, o empreendedor que ainda não é formalizado, ele não perceba o acúmulo de trabalhos que ele faz e dos setores que ele toma conta. Vocês é que têm um olhar diferenciado e vocês é que vão fazer essa separação para depois, quando mostrar para ela o quanto ela trabalha e o quanto ela faz sozinho. Então, você viu, a Anneberg falou que ela trabalha com custo, trabalha com controle, trabalha com markup, trabalha com tudo isso. E aí vem a pergunta, o que vocês sugeririam para esse empresário? Porque eu tenho certeza que esse empresário, talvez, ele não tenha, tem como a Anneberg, se ele anota tudo. Mas eu pergunto, qual é o índice quanto é que está hoje o percentual de perda que ele tem? Qual é o percentual de perda que ele tem nos alimentos? Trabalha com alimentos, cara. Então, trabalha com alimentos. Oi. Eu entendo. Eu entendo e, assim, é até uma dúvida minha também. Correto. Ele tem todas as funções que ele deveria ter pessoas, né? Mas ele tem que fazer para diminuir os custos. O problema das empresas menores é que quanto mais pessoas eles colocam para descentralizar o trabalho, aumenta-se o custo da operação, né? É verdade, mas eu não estou solicitando que ele coloque ninguém, não. Eu estou simplesmente querendo que você mostre aí ao empreendedor que ele já trabalha com vários controles que seriam de uma empresa como um todo. Você não vai dizer para ele contratar ninguém. Ninguém está pedindo para contratar ninguém. Tá simplesmente que eu quero que vocês visualizem como um pequeno empreendedor, ele acumula tantas funções, porque é o início, ele está iniciando o negócio, a startup. Está começando. Professor, esse relatório eu posso enviar até que horas? Não, você pode enviar até segunda-feira, terça-feira. Ah, sim, sim. Eu leio porque eu estou sem acesso ao meu computador. Se puder mandar nesse final de semana, eu agradeço. Não tem problema, não. Desde que chegue antes de sexta-feira, para mim é ideal. É porque eu estou sem acesso ao meu computador agora. Mas então, até quinta-feira da semana que vem eu recebo. Professor, tá ok, professor. Obrigado. Eu acho que o que o senhor quis dizer aí, Wagner, é que, tipo, mesmo a pessoa sendo uma empresa familiar, às vezes ele trabalha com todas essas áreas, incluso em uma só, e não percebe, não é isso? Exatamente. E ela vai ficar surpresa quando você mostrar para ela, olha, o setor de finanças, ela vai ficar, caramba, eu faço tudo isso? Caramba! Então, é isso que eu quero que vocês, na realidade, é para que vocês sintam uma vivência real, como diz online, de que um empreendedor sozinho. Ontem eu fiz uma live com a turma de engenharia, onde uma garota que faz engenharia de alimentos, e em função das suas necessidades, ela simplesmente, hoje em dia, ela é de Jupi, e essa menina está bombando. Boa noite, Giovana. Está bombando na cidade dela todinha aqui em Garanhuns também, com os produtos dela. Mas ela dizendo que ela faz tudo. Era bom depois vocês assistirem lá no link que eu tenho de vocês, quando eu boto as aulas, essa live de ontem. Vale a pena assistir. Vale a pena você assistir. Eu aconselho a assistir. Wagner, entendeu? Eu entendi sim. Posso continuar, professor? Entendi, sim. Eu fiz outras perguntas. Posso continuar lendo? Pode, sim.
Perguntei se a empresa possui planilha ou sistema com as contas pagas e contas a receber. Ele disse que sim, todas as contas a ser pagas são todas anotadas para controle. Da mesma forma, ele disse que agora, no momento, não tem conta para receber, porque a forma que eles estão trabalhando é delivery. Então, a mesma hora que eles oferecem os produtos e os serviços, eles já recebem. Então, eles acabam colocando junto com a outra declaração de gastos e ganhos do mês. Eu já sei onde eu vou questionar vocês a respeito disso aí, quando vocês mandaram o relatório de vocês. Já encontrei umas brechas muito boas aí, só nesse bate-papo daqui agora. Aí perguntei, a empresa possui uma política de estoque adequada ao volume de vendas? Ele, sim, todo o estoque segue o volume de vendas, pois o insumo principal é a massa de trigo. Por ser a massa de trigo, não tem como estocar grande quantidade por muito tempo, porque pode vir a estragar e danificar a questão da qualidade do produto. Então, eles compram e estocam os produtos de acordo com as vendas. Tipo, eles fazem um planejamento de dentro do mês, eles vão consumir, vamos dizer, 100 quilos de massa. Um exemplo. Eles fazem a compra nesse limite. Aí, caso venha ter um mês que acabe tendo uma venda melhor, antes de acabar esse insumo, eles vão lá novamente e faz a compra do insumo principal. E a outra pergunta foi, a empresa possui os demonstrativos financeiros apurados e sabe interpretá-los? Eles dizem que sim, pois ele depende dessa organização para saber seus lucros e prejuízos mais detalhados. Geralmente não, né? Eles fazem o mensal que vai gastando para no final do ano, eles veem se tiveram tipo lucro ou prejuízo, levando em consideração o ano antecessor. Eles fazem esse comparativo. Tá bom. Ok, Wagner. Ok. Eu já estou com muitas perguntas para fazer em cima disso. Me mandem detalhadamente, como vocês falaram agora, que eu vou analisar. Muito obrigado, Anneberg e Wagner. Eu que agradeço, professor. Ainda não terminou? Me perdoe, me desculpe, por favor, me desculpe. Não, eu terminei, professor. Eu que agradeço. Tá bom. Muito obrigado, então. Iago Heger, por gentileza, eu queria que você me falasse, a sua equipe foi você e quem, Isaac, foi, se não me engano, eu não tenho certeza, eu gostaria que você falasse suas impressões, como foi a sua expectativa. Wagner, por gentileza, desliga teu microfone, senão vai dar microfonia. Obrigado, Wagner. E, Iago, como foi a sua impressão, como foi o impacto que você vivenciou? Você ia com expectativa, quando você começou a questionar, Por favor, me dê todas as suas impressões e todas as sensações que você percebeu nesse contato, por gentileza. Professor, 1 minuto só, por favor, professor. Beleza. Pronto, professor. Professor. Pode falar. Assim, a gente tentou usar como material base aquele material que o senhor usou no Classroom, mandou para a gente no Classroom. Só que, professor, no decorrer da conversa, da abordagem, a gente percebeu, professor, que é uma coisa muito, muito rústica, muito informal, sabe? É uma coisa assim que não tem propriamente nenhum sistema de controle sobre as vendas, sobre a produção, sobre o marketing, sobre recursos humanos. É uma coisa assim que a gente não chega nem perto do nível aí que Anne abordou, da metodologia de controle. E a impressão que a gente fica assim é que o passo inicial para essa consultoria, para essa contribuição, seria começar a estruturar nesse empresário, nesse negócio, metodologias. Qual é o negócio que é? É o que Isaac apresentou na semana passada, professor. Da sogra dele,
As vendas de ração. Ração de animais, certo. E a receptividade desse empreendedor, como foi ele ouvir esse bate-papo, como foi isso? Assim, professor, a gente fica com a impressão que é uma coisa assim relativamente nova, sabe? Mas que ele tem interesse, se a gente puder respeitar o processo de aprendizado e de crescimento dele, acho que ele se torna receptivo, sim, a essa contribuição. Então E essa aula de salvação, né? Com certeza, professor. E o que a gente acha, assim, eu conversando com o Isaac, é que a gente tem que começar a implementar características básicas desses setores na empresa, sabe? E devagarzinho a gente vai construindo uma base para que a partir disso a gente possa aprofundar, de certa forma, as metodologias de controle. Mas eu fico até meio assim de comentar para o senhor, se o senhor pediu para a gente estruturar toda uma proposta de análise sobre os controles, só que quando a gente chega na conversa, professor, não tem esse controle, não tem metodologia de controle, sabe? O Iago, ele não tem um caderno, ele não tem um papel que ele anota, não tem anotação nenhuma? Não, professor. Tem não, professor. A questão, o negócio é só os papéis e o preço e vai vendendo e só nota os fiados e... Poxa vida, é um desafio muito bom, né, Isaac? É sim, professor. Iago, concorda com o desafio? Professor, eu acho que quão mais ele... assim, por ser um nível assim relativamente tão rústico, eu acho que é fantástico, porque dá para o nível de aprendizado é maior pode ser maior, sabe? Eu acho claramente concordo com o desafio e acho que com certeza dá para desenvolver alguma proposta, melhorar isso de alguma forma, sabe? Abrir um pouco a cabeça e de certa forma tentar impulsionar o negócio Para você, cidadão. para vocês dois, qual foi o impacto de sair de um mundo acadêmico, onde vocês veem o tempo todo a necessidade, como administrador, de implantar controles, e encontrar um empreendedor em que ele não tem controle nenhum, mas ele é dono de um negócio? Como é que foi o impacto para vocês verem isso? Professor, para mim é uma validação do meu conhecimento, sabe? É a relevância do conhecimento que eu estou tentando construir hoje. Eu acho interessante, eu acho que se sentir produtivo, sentir que pode melhorar de alguma forma esse âmbito. Muito bom. Então, a missão dada para vocês dois. Wander, respondam aí a equipe, tanto a Tannenberg como Wagner, quanto a equipe dos dois. Isaac e Iago também me mandam a equipe de vocês dois, dizendo qual é... Pois não? A única coisa assim que eu queria deixar claro é que o nível da proposta de controle que o senhor passou para a gente foi um nível assim relativamente profundo, sabe? E que quando a gente se deparou com essa conversa, a gente percebe que é uma coisa muito rústica. Então a gente fica na impressão que o processo de desenvolver essa melhora, essa metodologia, vai ser um processo mais demorado e talvez a gente não consiga avançar tão rápido quanto os colegas aí nessa. A gente tem que ir devagarzinho, conversando, mostrando algumas coisas. Desculpe discordar. Pelo seguinte, primeira coisa que vocês vão fazer para ele, qualquer empresário, a maior dor que ele tem é no bolso. Na hora que o empresário sabe que está perdendo dinheiro, ele fica doido. Na hora. Não tem esse que não fique. Se vocês pegarem, por exemplo, com essas que vocês têm intimidade com eles, vocês pegarem qual é o preço desse saco, quanto é que você compra esse saco aqui de ração? Ele vai dizer, por R$10. E tu vende por quanto? Ele vai dizer, eu vendo por 16. Ok. Por que tu vende por 16? Não, eu quero ganhar 60% de lucro. Tá bom. E se vocês fizerem o cálculo, que é o cálculo que eu já ensinei a vocês se lembram do cálculo que eu ensinei? Não, né? Não se lembram. Não, professor, mas relembra aí.
Eu vou por não. Vocês estão com caneta e papel na mão aí? Perto? Sim, senhor. Alguém tem caneta e papel aí na mão perto? Sim ou não? Sim. Então, Sim. pode aí. Ele compra por 10 e quer ganhar 60%. Ele vende por 16. Bota aí. 10 mais 60%, que é igual a R$16. Bota aí. Como ele faz? Esse seu cliente, ele faz assim. Botou 16? Já? Já, professor, R$16. Pronto. Dez Eita, eu errei mais o cálculo. Eita, peraí. Eu errei o cálculo, peraí. Não foi 60%, não foi que eu pedi, não foi? Foi. Por favor, aplique 60% em cima de 16 e dê o desconto, por gentileza. Vê quanto é que fica. Aplicar o quê? Você pega os 16 e multiplica por 60%, que é 0,6. É. Multiplica os 16 vezes 0,6. Quanto é que dá? Não bate não, professor. Deu quanto? 9,6 E ele comprou por quanto? 9,6 por 10. por E 10. agora? De onde é que tem esses 40 centavos? O gato comeu. Entendeu, Iago? Sim, Isso é senhor. o cálculo rústico. É o cálculo do Guciante. Que na hora que você mostrar para ele esse tipo de situação, porque ele não jogou aí dentro, os custos em cima dos 10%, dos R$10. Se ele tivesse jogado em cima dos R$10, os custos que ele tem, você vai perguntar, quanto é que tu paga de frete? Quanto é que tu paga de aluguel? Quanto é que tu paga teu celular? Quanto é que tu paga aquilo? Você não precisa saber o valor, não, só faça alertar ele. Quanto é que tu paga de luz aqui? Quanto é que tu paga de água? Quanto é que tu paga de motorista? Quanto é que tu paga de almoço? Só levantar as despesas, assim, joga os insights nele, assim, pá. E mostra para ele, só esse cálculo para ele ver como ele tá, o que ele está perdendo de prejuízo. Isso é o jeito. No caso, ele tá saindo perdendo. É lógico. Hoje a maior parte de empresários, de comerciantes, como esse que Iago fala, eles trabalham assim. Ele pega uma mercadoria e às vezes joga até 100% da mercadoria. Aí quando ele joga 100%, o que acontece? Ele não percebe que ele sai do mercado, porque o mercadoria dele fica até mais caro. Aí vem o Davi e vem mais barato. No caso, professor, ele ia ter que vender por 25 para poder ter o lucro de 60%. Desde que você jogasse as despesas de quanto? Não, no caso eu estou botando assim, é o valor total junto com É despesa. porque dá 15, exatamente, dá 15 menos 25 dá os 10, entendi. Exatamente. Porque é R$25 vezes 60% dá 15. Se você tirar 25, R$15 de 25 dá 10. Exatamente, é isso aí, Davi. Tá certíssimo. Assim, aí no caso eu botei assim como o total de despesas dele incluído no preço do produto por R$10, entendeu? Entendi perfeitamente. Pois, Iago, você tem um desafio de sensibilizar esse empresário, você e o Isaac. Vão me mandar um relatório dizendo se vocês me disseram, primeiras impressões, por tópicos, faz um pequeno relato, e qual é a proposta de trabalho de vocês. Onde é que vocês vão começar? Quais são os primeiros pontos que vocês vão começar? Então, eu quero esses pontos que vocês me façam isso, me mandem esses dados, que eu respondo a vocês. Entendido, Isaac? Entendido, Iago? Tem alguma dúvida? Entendido, professor. Iago? Sim, senhor, professor. Tá combinado. Muito obrigado. Davi, dá Valeu. tempo você começar a sua equipe ou você vai não dá tempo? No caso, essa atividade, o diagnóstico, eu fiz com... Assim, estou fazendo ainda, né, com a empresa da gente, do meu pai. Negócio É você e quem? No caso, eu estou fazendo individual, professor. Através individual, né? É, E qual foi a porque primeira impressão sua do seu pai? Vamos lá. Como é que tá? Você pode falar ou é confidencial? Não vai poder ser confidencial, porque a gente vai ter que compartilhar com a turma toda para viver a vivência, né? Assim, eu posso compartilhar algumas coisas, né? É lógico. Uns pontos que eu venho citando para ele sobre controle de estoque, o controle das finanças. No caso, eu venho percebendo isso porque ele não sabe com exatidão os lucros que ele está tendo, entendeu? Aí é um ponto que eu venho batendo muito na tecla com ele, porque se ele às vezes mistura a finança pessoal com a finança do negócio, e eu estou tentando estabelecer
um meio de convencer ele a fazer essa separação para poder manter a empresa como empresa e o pessoal como pessoal. Assim, o negócio iria ter mais saúde, claro, e assim ele saberia, vamos supor, não, a rentabilidade não está tão boa, eu posso tomar uma medida para melhorar. Isso. No caso, Davi, a melhor coisa é você se tocar no nervo central, calcanhar de Aquiles, é você falar em dinheiro. Exatamente. Mostrar, olha, se eu podia ganhar mais, fizesse isso. Se eu podia ganhar mais, fizesse isso. Se eu podia ter um lucro mais, fizesse isso. Aí pronto. Aí o cara, na mesma hora, o cara fica contente. O Santos você mas você para isso, está deixando de ganhar isso aqui, ó. Pô, qual é o índice de desperdício de vocês? Quanto é que vocês perdem de produtos? Quanto é que é o desperdício de vocês? Ah, mas tem problema assim, mas esse desperdício de 10 mil unidades, qual é o índice de desperdício? Aí vai dizer, o índice de desperdício é 10%. Sim, como é que a gente faz para reduzir esse índice de desperdício? Por questão de economia em uma viagem, vamos supor, R$100 de economia em uma viagem traz um benefício enorme a longo prazo. Com certeza. A gente faz em torno de 12... Peraí, deixa eu fazer a conta aqui. 12 vezes... Faz na faixa de 100 viagens por ano. 100 viagens por ano a R$100. Economia de R$100 por viagem. Dá quanto? R$10.000. R$10.000 de lucro a mais. Então assim, você... É uma coisa que eu boto muito na tecla, essa questão da exatidão, porque se você sabe exatamente quanto custa para fazer cada coisa, quanto você acaba gastando para fazer cada coisa, eu posso martelar na tecla, vamos supor, eita, se a gente fizesse isso, você ia ganhar tanto. É por onde eu espero convencer ele a fazer algumas mudanças. Você faz o seguinte, olha, nenhum de vocês eu não quero saber números de clientes nenhum, números financeiros não quero. Eu quero saber as ferramentas que utilizam e vocês no diálogo com ele é que podem demonstrar, porque fica entre vocês e ele lá. Isso aí, eu não quero saber números de ninguém. Eu só quero saber... Eu dei esse exemplo dos R$100 por viagem, mas é um exemplo hipotético, no caso. É lógico. Eu vejo isso muito com meu irmão, o de Fortaleza, que tem a produção, e aqui com o Saulo, aqui na Masterferro. Converso muito com esse assunto. Pois olha, Davi, eu aguardo o seu relatório. Vamos lá, minha querida Isabela e Sabrina. Você está com quem, Isabela, para entrar no trabalho? Oi, professor. Estou sozinha também. Qual é a empresa que você está fazendo sozinha? Era a empresa do meu primo, que ele tinha acabado de começar. Sim. Ele estava começando a vender pizza. Sim. Eu conversei com ele e eu cheguei à conclusão de que ele não tem noção de quase nada. Ele fez a precificação dele, mas eu estava falando com ele que ele não está tendo lucro com a precificação que ele fez. Ele estava basicamente fazendo a pizza e vendendo ao preço de outra pizzaria, como batendo o preço, sabe? É isso. Fazer, olha, uma pizza é barato. O Giovana que saiba dizer, porque pizza é massa e água e o recheio, tá? Pois eu já construí uma pizzaria grande aqui, sei como é que é os custos, sei que os preços é lá embaixo. O que vai ganhar são nos recheios que ele coloca. Eu estava organizando com ele também o marketing da empresinha dele e tal. Aí fui fazer um cardápio com ele, só que ele ficou doente, professor. Suspeita de coronavírus, aí teve que parar de fazer tudo. Eu gostaria muito, eu espero que ele melhore rapidamente, porque essa doença não é brincadeira, e Garanhuns está sendo pródiga em muitas coisas, isso deixa a gente até assustado, mas ninguém fica temeroso com isso. Eu vou botar aqui para vocês um link que eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo, que esse vídeo é interessante, porque ele mostra justamente um caso parecido com esse desse rapaz que vocês estão conversando. Eu vou botar aqui o link, por favor, Anberg, você copia e depois passa para eles esse link aí do YouTube. Eu quero que vocês, por favor, quem for lá, se inscreva, que é da própria ESGA mesmo,
Se inscrevam e botem um gostei, um like, alguma coisa nesse sentido aí, tá? Isso foi feito, vocês vão ter surpresa como é que o engenheiro, de uma hora para outra, está fazendo justamente, Isabela, o que o seu primo está fazendo. E a preocupação que a menina teve para começar a produzir. Então, você acha que tem condições de tocar isso sozinho, Isabela? Tem sim, tem sim. Então, me mande seu relatório para que eu possa ter uma visão bem clara disso aí. Tá? Tá, Me mande suas professor. questões e quais pontos você vai iniciar o seu trabalho. Onde você vai começar o seu trabalho, para que a gente possa acompanhar o resultado quando sair o resultado lá na frente, que eu vou querer o resultado que vocês conseguiram atender com esse trabalho que vocês estão fazendo, tá? Então, eu preciso saber desses resultados aí de vocês. Professor, Ok? eu vou sair agora. Eu vou tentar manter a conexão pela internet aqui, mas é porque no caso, minha internet está muito boa de celular. Você volta? Volto sim. Eu vou tentar Então, tá bom. manter. Vamos lá, paz do pai, boa sorte. Estamos aguardando. Aí, no próximo trabalho, professor, eu tô com o Isaac e Iago. Aí... Não, peraí. Esse trabalho do seu pai, você vai apresentar ou não? Como? Esse trabalho que você falou agora aqui, você vai trabalhar nele ou você vai ficar na equipe do Isaac e o Não, Iago? eu tô falando assim, no outro trabalho. Da diferença sobre... Não, a partir de agora. Ah, sim, no outro trabalho. Tudo bem. Na próxima aula, é isso. Tá Porque eu tô avisando assim, porque no caso, se o senhor chamar eles, para eles não ficarem na mão, né? Ah, tudo bem. Aí, qualquer coisa, beleza, o senhor poderia adiar um pouquinho só até eu chegar? Muito obrigado pelo seu comprometimento e sua responsabilidade. Realmente, não é à toa que eu estou com uma equipe tão fantástica. Muito obrigado e aguardo que o seu retorno. Vá com Deus e volte com Deus. Volto já. Tá bom. Matheus Marques, boa noite. Você está com quem? Professor, sou eu e ele, Giovana. Giovana, que... Professor, boa noite, professor. Daqui a pouco para você, Giovana. Na hora que você tem uma surpresa. Agora você vai ver. Vai ter uma surpresa. Professor, tá dando para o senhor me escutar bem? Como? Matheus, manda brasa Tá aí, Matheus. Tá dando para o senhor me escutar bem, que eu tô aqui, que eu tava viajando, aí eu parei o carro aqui para apresentar, Giovana. O senhor tá me escutando bem? Muito bem, por sinal. Você me ouve bem também? Escuto. Então vamos lá. Vamos começar, professor. Qual foi a empresa que vocês foram? Que tipo quais são as perspectivas? O que vocês sentiram? O que vocês viram? Do mesmo jeito que eu perguntei aos outros, a mesma pergunta serve para vocês. Professor, na realidade não é uma empresa mesmo de CNPJ, né? É uma pessoa que ela trabalha... Que a gente Sua sogra? Através de Giovana, conheceu. Ela Não, trabalhava- professor, aquela minha que eu falei, manicure. Ah, sim. Tá bom, tá certo. Ok. A atividade principal dela era como manicure. Aí o que acontece? Com a pandemia, como parou tudo, a demanda dela foi a zero, professor. Com isso, só que ela já trabalhava com venda de Tupperwares e Demilos, que é roupa íntima, através de WhatsApp, professor. Aí ela gostava muito de plantas também e passou a fazer mudinhas de planta em casa mesmo e vender também. Aí a questão das Tupperwares e dos Demilos, ela já trabalha a preço fixo, que é na revista e tal, já tem os preços fixos. E as mudas de planta, ela se baseou nos preços do mercado. Como é uma coisa que ela faz em casa e tudo, ela se baseou. Aí agora, que está voltando tudo ao normal, ela já está com a demanda de 50% dos clientes retomada. E ela é cadastrada no MEI e pretende continuar empreendendo dessa forma também, que é uma forma de ajudar a completar a renda, né? Aí, sobre as finanças dela, é o filho dela que ajuda, que ele tem um pouco de conhecimento, porque ele trabalha na parte administrativa da ANAP. Aí é isso. A pessoa que a gente pegou foi essa. Ok, eu quero... Olha, ouçam todos que estão linkados agora estão me ouvindo. Vocês vão me fazer, antes de fazer a setorização do que eu pedi, vocês vão me fazer a descrição desse estudo de caso, relatando, Matheus e Giovana, justamente isso,
Não precisa citar o nome da pessoa, para se ela não quiser, se não autorizar, bota um nome qualquer, inventa um fictício, substitui o nome dela por outro nome e coloca a história. Manicure, residente no bairro tal, na cidade tal, A trabalhava... gente já está com isso pronto, professor. Com esse relatóriozinho, a gente já está com ele pronto. Ótimo, ótimo. Então, Giovana, você como empresária e Matheus também, que estão no campo aí, eu quero que vocês me façam também o seguinte, se ela puder permitir para vocês a informação. Alô? Oi, professor. Bom, se vocês permitirem, se ela permitir a vocês, que vocês consigam, Giovana, fazer o seguinte, definir assim, quanto é que representa, não precisa ela dizer valores, só percentual. A sua Qual porcentagem. representa quanto, a Budinha representa quanto, Manicure representa quanto no faturamento dela do mês. Tá? Professor, isso aí eu até já tenho. Hoje, tá? Tá assim, 50% manicure, tá entre 30% e 40% Tupperware, e entre 20% e 10% ainda está planta e Demilos, tá dividindo. Porque planta, como foi uma coisa que ela começou recente, tá, ela diz que está tendo uma aceitação legal, uma procura legal, uma saída legal, mas é recente. E é um produto, hoje em dia as pessoas, principalmente nesse momento que a gente está passando, planta é supérfluo, né? Então, assim, mas é uma coisa que surpreendeu a ela, até porque ela não teve um custo, ela teve um custo quase zero, tá? Para montar essas plantas, esse viveiro que ela montou. Ela está quase com uma cimenteira, uma mini cimenteira, ela está numa parte que ela tem em casa. Enfim, então, ela está mais ou menos isso. Eu fiz essa pergunta a ela, como era que estava hoje, assim, dividido, né? Essa renda. E quem trabalha com ela na manicure? Ela e a filha dela. A filha dela, na verdade, dá só uma auxiliada, mas mais na parte das redes sociais. Assumiu esse lado, que é uma pessoa mais jovem, é uma pessoa que está fazendo um curso técnico eu acho que é informática que ela está fazendo. Então, está dando esse suporte muito grande, porque absorve mais rápido, né, essas informações. Em que segmento ela está dando mais suporte? Manicure, na rede social manicure? Nas redes sociais, na divulgação dos trabalhos dela, tá? O manicure, só manicure? Só ela. Só manicure, não está divulgando a mudinha, não está divulgando nada disso. Também está divulgando, ela tem uma página só das mudinhas dela. Você não. Veja o seguinte, eu quero que vocês façam, Giovana e Matheus, façam uma análise, vocês já estão aí com os dados. Eu quero qual é o objetivo de vocês com esse diagnóstico, onde vocês querem chegar e o que é que vocês vão incentivar para ela. Eu quero saber qual é o resultado que vocês vão me dar no final do estágio. No que a gente pode ajudá-la, né, professor, no caso? Não, terminou, a nossa primeira avaliação vai ser ela. Certo. Ok. Eu tenho 30 horas de aula com vocês. Então, a conclusão desses 30 horas com vocês vai ser isso aí. Ô, Okay? Ornilo, eu tive uma conversa com ela, aí eu, assim, perguntei, fiz aquelas perguntas, como era o financeiro dela, se ela tinha planilha, se era organizada. Ela disse que sim, que era o filho dela, que já trabalha nessa área, no escritório da Anato. Perguntei como ela precificava as plantas. Os outros produtos ela confirmou, mas eu já sabia que já é preço fixo. Questão de comissão, aí ela me disse, um é 25%, o outro é 20%, desses produtos que já são fixos que ela vende. Aí, como eu vou fazer? Assim, isso é mais uma pergunta que eu estou te fazendo, tá? Eu vou chegar para ela e vou perguntar alguma coisa que ela queria melhorar, ou eu vou analisar o que ela poderia melhorar e sugerir. É o seguinte, é uma boa pergunta sua. Evidentemente, você como consultor, você não pode dizer faça. Não. Isso é responsabilidade muito grande.
Você Eu vai tenho que mostrar para sentir, ela. né? É? Eu tenho que sentir que ela está aberta, né? A algum Mas você não vai dizer, orientação. ó, na consultoria, viu, Giovana e Matheus? Aham, eu sei que a gente não Vocês não pode. podem dizer assim, ó, faça isso. Não podem. Vocês vão dar um panorama para ela e vão me dar ações que vocês sugerem para ela. Olha, se você aumentar isso aqui, onde sua margem de lucro é maior porque seu custo é bem menor, então, você incentivar isso aqui, você talvez tenha um ganho até melhor. Se você fizer isso aqui, ou seja, vocês vão dar sugestões. Vocês não vão dizer Certo. faça. Vocês vão dar sugestões no relatório, vocês vão me dar de diagnóstico, de plano de ação para essa senhora. Ok. Entenderam? Entendi. Entendeu, Matheus? Entendi. Ok. Valdir Gabriel, por favor, você está com quem? Professor, boa noite. Boa noite. Eu tô com Matheus Arcanjo. Só que teve um problema aí, professor. Aconteceu um problema que era o trabalho ele e a sogra dele, entendeu? Aí ele tá dirigindo pro pai dele, que é deficiente visual, é vereador lá. Aí, no caso, ele não me passou nada, né? Que foi ele e a sogra dele. E Ou seja, na realidade não deu para fazer nada porque ele se envolveu na política. estava pro senhor depois, o relatório. Matheus Marques, por favor, liga o teu microfone aí, por gentileza. Ô, professor, uma dúvida só. Não, Caso peraí, a vou internet caia, porque eu tô na estrada, viu? Aí o senhor bota presente em mim. Eu não entendi. Caso minha internet caia, porque eu tô na estrada. Aí Tá, o senhor lembra de botar presente Tu em está mim? dirigindo, dando assistindo aula, né? Não, Não, professor, ele parei parou, aqui. aí ele vai prosseguir a viagem. Pode Pelo amor de Deus, rapaz, faça isso não. Quer me matar do coração? Não, professor, parei aqui. Tá bom. Eu já tô Parou no lugar chegando seguro, ali, né? tô pertinho. Tô pertinho já. Tá no lugar seguro, né? Tô sim. Tô com meu Pelo primo amor aqui. de Deus. Ele Cuidado, não tá irmão. não, professor, que ele me mandou uma foto agora, tá tudo escuro. A luz que tem é do celular dele. Pois tá bom, Matheus. Tá tudo Joia, bem. professor. Valeu, Tá bom. obrigado. Valdir, você está praticamente, então, sem ninguém, né? Você mora onde, Valdir? Valdir Gabriel? Professor, Você mora onde? professor, senhor, eu moro em Você São mora João. aonde? São João? Em São João. São João. Você tem algum empresário que você possa ter esse contato, fazer esse trabalho? Como a Isabela está fazendo sozinho, como os outros, alguns estão fazendo sozinho. Você tem condições de fazer esse trabalho sozinho? O professor Arthur já tinha falado de tudo. Ele só estava esperando chegar. Ah, é? Entendeu? Aí se o senhor puder esperar, Sim. eu tenho que estar em contato com ele de novo. Ah, E se ele chegar, o trabalho continua, porque ele ótimo. veio, Então, tudo entendeu? bem. Eu só não sei se ele vai chegar a tempo e eu ainda não cheguei em casa também, entendeu? Entendi. Ok. Alguém falta falar? Falta o Aí, Valdir Gabriel? Até hoje. Anberg, faltou alguém eu chamar? Senhor. Não, Eu acho que não, professor. Para mim, eu acho que o senhor já falou todos que estão aqui em aula. Pronto. Então, os que estão em aula, está registrado, estão liberados já, a turma já está liberada para fazer o que eu pedi, solicitei. Eu quero um case primeiro, vocês vão redigir as impressões de vocês, fazer um storyboard, um story do que foi, como a Gabriela, como a Giovana falou, a Giovana caiu a linha dela, tá? Mas façam direitinho, o Wagner e Ganberger entenderam, o Isaac e o Iago também entendeu. Façam a historiazinha e lá embaixo façam um diagnóstico de vocês para que eu entenda. Então, boa noite a todos. Qualquer dúvida que surgir, eu pergunto ao senhor. Pode entrar em contato comigo de imediato. De imediato. Eu Ô, professor. sugeriria até... Oi, pois não, Wagner. Mas o senhor disse que nós temos até a próxima aula para entregar, não é isso? Não, vocês têm o seguinte, para eu analisar. Eu vou analisar o que vocês fizeram. E vocês vão propor uma ação para esse empresário. Mas o senhor quer o relatório hoje ainda? A entrega do relatório. Hoje não, eu quero o relatório até quinta-feira. O que acontece? Vocês vão fazer uma ação, aplicar uma ação junto com esse empresário para dar uma levantada nesse empresário, implantar algum controle
e vivenciar. Vamos fazer até o serviço de assessoria também. Vamos junto com esse empresário, ver o que ele está fazendo, se ele concordou em fazer, o que ele concordou em fazer. Ele aceita, como eu falei com o Giovana e falei com o Matheus agora, que é o caso de a pessoa, a moça lá da manicure, o que ela pretende fazer, qual é a ação que vocês querem fazer. O Iago e o Isaac entenderam perfeitamente nesse sentido. Então é isso que eu quero, Wagner, nesse sentido. Entendeu ou não? Não, entendemos perfeitamente. Era só a questão da data de entrega que estava que a gente estava com dúvida. Tá bom, ok. Então vocês estão liberados. Quando for no horário das 19h40, a gente começa a nossa aula. Oi, Valdir. Pois não? Ô, professor, aí caso a gente não chegue na próxima aula, o senhor já está sabendo, né? Mas você tem aí o meu link para mandar para o Google Sala de Aula. Manda para o Google Sala de Aula. Você não tem o Google Sala de Aula? Você responde o Google Sala de Aula. Certo. Você me manda já o relatório de vocês. Pronto, tá certo. Tá bom. Aí, se der tempo, quando eu chegar em casa, eu ainda entro na aula do senhor na próxima, certo? Tudo bem, tá bom. Eu quero receber tá até... Bom, obrigado, professor. Eu quero receber até quinta-feira o material. Até quinta-feira. Então, Bom, vamos tá. lá. Vamos comer alguma coisa, daqui a pouco a gente volta. Obrigado, professor. Obrigado. Estamos encerrando a aula de estágio supervisionado, visto que os alunos atenderam a plenitude do trabalho passado. Nesse momento, eu solicito aos alunos que saiam da sala de aula para eu poder parar a gravação. Encerrando a aula de estágio supervisionado com os alunos com objetivo traçado e dado.